um quadro da educação consciente. Eu só estou conseguindo vir gravar neste espaço aqui. Por incrível que pareça, acho que aqui vai ser meu estúdio improvisado para gravar falando da educação consciente. É um tema assim muito rico, extenso. E acho importante deixar essa mensagem aqui para todos os que buscam informações, para todos os que gostam de refletir. E esse tema é bem amplo, tanto na educação de crianças e tanto na educação pessoal, nessa autogestão que nós temos que aprender o tempo inteiro e buscar mecanismo do que está acontecendo dentro de mim para eu ter um comportamento B ou C com o outro, com a criança. Para quem está na experiência como eu, maternando, realmente é uma experiência bem desafiadora, porque faz o tempo todo nós olharmos os nossos sistemas de crenças. Faz o tempo todo nós prestarmos atenção naquilo em que eu não quero repetir como padrão de crença limitante do que eu recebi do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, daquilo que eu ouvi quando criança e que eu tanto rejeitei. Hoje eu compreendo que a educação consciente é esse processo de você se autoeducar o tempo inteiro, de você se observar e você conseguir gerenciar as suas emoções, é o ponto principal. Porque muitas pessoas não conseguem entender essas emoções e simplesmente as reproduzem no piloto automático sem entender aonde que foi estabelecida essa emoção, aonde que nasceu. Hoje com a Ellen, com 3 anos de idade, eu percebo que eu tenho uma grande resistência e estou num processo constante de me autoeducar no sentido de falar pausadamente, calmamente. Por quê? Em determinados momentos a criança te tira do eixo, te tira do equilíbrio e aparentemente eu tenho essa voz que se molda de forma tranquila. Aparentemente, porque eu digo o quê? Que no meio do caos, no meio do processo ali de troca da dinâmica, eu percebo que gera às vezes uma irritabilidade em um determinado comportamento dela. E aí, o normal, a nossa reação é sempre levantar a voz e repreender pelo tom da voz. Mas tudo nos leva a crer, dentro das reflexões, que esse não é o caminho. E esse é um exercício constante que eu venho fazendo de respirar, me policiar. Se eu, por acaso, levanto mais um pouquinho, eu procuro me consertar, porque esse é o sistema de crença que a maioria das pessoas cresceram, né? Da voz, mandando essa impaciência, esse imediatismo que todos nós recebemos lá na nossa infância. E nós queremos que as crianças sejam assim, que as crianças tenham uma paciência, saibam respeitar o nosso espaço. Mas será que nós fomos respeitados quando criança? E será que nós exigimos tanto dessa criança, sendo que nós primeiro temos que entender esse cérebro límbico, estabelecer contato de forma real e consciente com esse cérebro límbico das crianças? Por que eu estou dizendo isso? Essa ressonância límbica ela é muito real, dentro do campo de informação, estabelece essa conexão, essas sinapses através das emoções. E o exercício que eu faço e que eu convido você a fazer é realmente você não espelhar a raiva da criança em você. É você compreender que a raiva é um processo natural, que ela está atravessando, que ela está experienciando, que ela não consegue administrar, e você, como educador, se autoeducar antes de ter aquele rompante de querer sair atropelando os fatos, você silenciar a sua mente, respirar e olhar para você para depois conseguir ajudar a criança. Dizer que é fácil, eu estou mentindo, não é fácil. Principalmente no dia a dia, na dinâmica da rotina, de tudo que nós temos que fazer, não é fácil. Mas é um exercício diário, quando você consegue, pelo menos naquele dia, não conseguir avançar esse sinal vermelho. Deixar o sinal vermelho da criança extravasar e depois você conseguir direcionar. Eu tô numa fase que a Ellen tá com 3 aninhos e ela já sabe fazer uma certa chantagem emocional de forma inconsciente. Ela não tem consciência dessa chantagem emocional no sentido de usar o choro, de usar a manha, mas eu vou desenvolvendo cada vez mais sabedoria e vou me exercitando de estar nessa sabedoria, me colocar nessa sabedoria, porque eu que sou a mente desperta, eu que sou a mente consciente dentro dessa relação de mãe e filha. E
A educação consciente deve reverberar em todas as áreas da nossa vida, para que nós possamos desenvolver a capacidade de ter inteligência emocional. Por exemplo, no seu setor de trabalho, de você saber que não é o momento de você se colocar, de você silenciar. Você saber que naquele momento que está o sinal vermelho do chefe, das pessoas, observar esse sinal vermelho dentro dos ambientes. O que é esse sinal vermelho? São as explosões emocionais, quando a gente fala, nossa, o clima está tenso. Nossa, hoje está pegando fogo. São esses termos que a gente utiliza. Hoje aqui não tá mole não, tô cansada. Então perceba o ambiente. Depois, quando você se sentir calmo, tranquilo, seguro, aí sim você expõe a sua opinião. E assim é que deve ser na vida. Seja com o marido, com a esposa, tem que saber falar, seja com um amigo, com um namorado, seja com quem for. A gente, no momento da explosão do cérebro, não conseguimos racionalizar. E a criança também não vai conseguir, por mais que você fale, por mais que você tente, por mais que você aponte. Então, o exercício que eu estou fazendo hoje com Ellen, cada vez mais, é entender que ela está numa fase de explosão emocional. Pode ser bobeira para mim. É isso que eu observo, é bobeira para mim, mas dentro do universinho dela não é a bobeira. Eu tenho que entender que ela está num processo de amadurecimento. Então, se você também está com um filho pequeno, na mesma idade, ou até outras idades, cada cérebro tem esse processo de entrar em conflito. Eu falei no outro vídeo, o cérebro ele está em amadurecimento. E através desse amadurecimento é que ele vai conseguir desenvolvendo aos poucos sinapses, vai até os 25 anos e ainda assim, muitos de nós, quando já está numa idade avançada, temos que reconhecer que temos que fazer curas de feridas, de olhar para trás o que foi passado pela minha mãe, pelo meu pai, e o que hoje eu estou repetindo de padrão. Por que será que meu filho está se comportando assim? Qual o padrão que eu estou sustentando em mim e que eu reverbero? É inconsciente. Eu gosto muito de citar o livro de Laura Gutman, Maternidade e Encontro com as Suas Próprias Sombras. Desperta as suas sombras, né? Então, uma criança, ela vai despertar, sim, as sombras dos pais. E tudo aquilo que você rejeitou quando você era criança vai vir de forma espontânea. No meu caso, eu estou vendo muito dessa maneira enérgica de se falar, da maneira incisiva de se falar, de sair falando, querendo consertar. Então, eu estou num processo de me autoeducar. Por isso que a educação consciente é mais um processo de autogestão das suas próprias emoções do que educação por si só. Porque não adianta um adulto querer educar se ele não tiver essa visão de se autoeducar. Vai acabar que ele vai rotular o filho dele como malcriado, desobediente, ansioso, impaciente. E quanto mais você rotula, mais a criança vai se esforçar para poder estar acertando o padrão do rótulo. Parece louco, né? Mas é assim que funciona. Quanto mais você rotula a criança de agitada, mais agitada ela vai ser. Quando você fala que ela é mentirosa, mais mentirosa ela vai ser. Quando você fala que ela é desafiadora, mais desafiadora ela vai ser. E isso é um processo psíquico. Nós temos ondas, elétrons. Nós nos comunicamos o tempo inteiro através desse campo de informação, das repetições de padrões de forma inconsciente. Então eu te convido hoje a desconstruir estes padrões, buscar se auto-observar, se avaliar e conseguir ajudar primeiro a si mesmo. A gente se ajuda a si mesmo, para depois a gente conseguir ajudar os nossos filhos, ajudar as relações que nós temos na nossa vida, seja interpessoal, seja pessoal. Precisamos cuidar melhor de nós. E, para quem está com filho pequeno, a dica que eu dou é converse também com seu filho dormindo. Faça as afirmações positivas no ouvido dele. Ensine-o que está tudo bem. Se você extravasou um pouquinho, hoje foi um pouquinho grosseiro, peça desculpa, não se envergonhe, não se sinta diminuído ou incapaz de estar educando. Perceba que se autoeducar é reconhecer também o seu erro, é ter essa humildade de se olhar, de reconhecer que você errou. E sempre que eu me exalto um pouquinho e que eu me perco dentro do processo diário de educar minha filha, quando eu erro, e são muitas vezes que eu erro, eu tenho essa humildade de consertar, de imediato, de conversar com ela, de pedir desculpa e dizer que vai ficar tudo bem, porque nós juntas estamos aprendendo. Isso é um processo de se autoeducar. Vamos juntos, um beijo grande, excelentes reflexões e até o próximo vídeo. Tchau! Mais uma dica. Nesse momento que seu filho estiver dormindo, você vai afirmar aquilo que você falou sem querer do negativo. Se você está muito impaciente, está muito ansioso, então você vai falar: meu filho,
Você é corajoso. E você pode dizer, eu sou corajoso. Um exemplo, se ele tiver, você está muito medroso, desconstrói aquilo que você fala. E funciona muito bem. Essas sinapses neurais, essa PNL, no momento que seu filho estiver dormindo. Traga o negativo que você citou sem querer e transforme em positivo. Vai consertando aos pouquinhos e vai trazendo esse processo de se autoeducar diariamente. Um beijo e até o próximo.